Você derrubou o suco na gravata, Draco disse enquanto terminava de arrumar os livros na mochila. Ah, valeu. Potter acenou com a varinha e limpou a sujeira sem interromper a busca pela mesa. Você viu meu dia inteiro? Não. Você viu minha gravata? Draco perguntou e o Grifinório pensou por um momento antes de apontar para o sofá da sala. Obrigado. Pronto? Potter perguntou baixinho alguns minutos depois, já tendo evidentemente encontrado seu tinteiro. Sim, vamos. Os dois saíram do dormitório e acenaram em agradecimento para Sir Chandler, enquanto o quadro lhes desejou boa sorte. Andaram em silêncio pelo corredor vazio do 7º andar. Draco parou no começo das escadas. Esqueceu alguma coisa? Potter perguntou e o Sonserino negou com a cabeça, sem saber como dizer o que estava sentindo ou por que parara no topo das escadas. Não importava, disse ele a si mesmo. Não havia por que relembrar o fato de que, quando eles acabassem de descer aquelas escadas, estariam efetivamente de volta ao mundo exterior, abandonando aquele confinamento semi-solitário que parecera uma ideia terrível 4 dias, mas que tinha acabado sendo mais ou menos como uma... Bem, lá estava aquela palavra idiota novamente, lua de mel. Por falta de um termo melhor... Não, vamos, Draco disse de modo brusco, começando a descer as escadas. Parou quando Potter colocou uma mão no seu ombro. O que foi? Perguntou, virando o corpo. Os olhos de Potter estavam turvos. Sua expressão era impossível de decifrar. Draco esperou que ele respondesse e estava prestes a dizer alguma coisa quando Potter se aproximou, levantou gentilmente o queixo do Sonserino e o puxou para um beijo demorado e profundo. Draco fechou os olhos e se entregou ao beijo por alguns minutos antes de, relutantemente, se afastar. Má ideia, Potter. Nós temos aulas de poções, lembra? Disse meio sem fôlego. Eu realmente não quero chegar atrasado no nosso primeiro dia de volta. Potter sorriu. Eu sei, é só que... É que parece que... Como se nós... Eu sei. Draco respondeu rápido. Eu também, mas... Não. Simplesmente não. Potter concordou com a cabeça, correndo uma mão pelo cabelo e começando a descer as escadas. Draco refletiu que essa última conversa não tinha feito sentido algum. De fato, não fez sentido algum, nem eu entendi. Mas não queria saber se eles dois estavam falando da mesma coisa, porque suspeitava que sim. Eu tenho anotações para você das aulas de quinta e de sexta. Pense disse quando eles entraram na sala de poções quase vazia. Ótimo, obrigado. Draco respondeu, começando a arrumar os livros, as penas e a tinta em cima da mesa. Pousou os olhos no bloco de notas que Pense lhe entregou, agradecido por poder usar isso como desculpa para não ter que conversar com ninguém enquanto a sala enchia. Abram na página 394. Snape falou, e qualquer outra coisa que Pense ou mais alguém quisesse falar foi impossibilitada pela entrada do professor. Ótimo, porque Draco estava se sentindo mais incomodado do que antecipara. Ele não tinha pensado em como seria estranho voltar da suspensão agindo como se nada tivesse mudado, porque as coisas tinham mudado. Ele e o Potter estavam sentados com as mesmas pessoas, na mesma sala de aula, com o mesmo professor, a mesma matéria, mas os dois estavam diferentes. Muito mais do que no dia em que haviam entrado naquela mesma sala recém-casados, porque naquele dia não existia nada além do elo entre eles. Não era bom pensar naquilo, ele disse a si mesmo firmemente, e tentou acompanhar as palavras de Snape. Parecia que eles tinham acabado as poções anti-resfriado e agora começaram a estudar poções que produziam ilusões sensoriais, o que era bastante fascinante. O Sonserino tinha lido a matéria por conta própria durante o verão, sem saber que teria aquilo nas aulas daquele ano. Potter bocejou e Draco encarou. Você está bem? Murmurou. Sim, só entediado.
Potter respondeu, correndo a mão pelo cabelo bagunçado e perdido. Não se preocupe com a parte teórica, a gente estuda isso juntos hoje à noite. Concentre-se nas propriedades dos ingredientes. Potter concordou, riscando parte de suas anotações e ouvindo a explicação de Snape com atenção renovada. Draco foi encher a carga de tinta de sua pena novamente e notou uma troca de olhares estranha entre Pansy e Blaise. Que foi? Sussurrou para Pansy. Ela balançou a cabeça e olhou para a lousa. E por que é imperativo que a poção seja mexida no sentido anti-horário? Alguém sabe? Snape nem se importou em olhar para Granger, quando ela levantou a mão e esperou. Alguém? Ele fez uma pausa. Potter? Draco suprimiu um grunhido impaciente. Primeiro dia de volta. Era claro que Snape escolheria Potter. Era a oportunidade perfeita para humilhá-lo, e é claro que o Grifinório ficou tenso imediatamente. Draco tocou no braço de Potter devagar e projetou calma. O Grifinório olhou para ele antes de reler as anotações da lousa. Porque... ele disse enquanto tentava compreender a resposta. Se você não mexer no sentido anti-horário, o veneno vai destruir a Crataegus oxycantha. E então a poção não vai poder induzir a ilusão auditória, pois o princípio ativo estará destruído. A sala caiu em profundo silêncio. Os olhos de Snape passaram de Potter para Draco, seu rosto ilegível. Sim, ele respondeu e virou de volta para a lousa, continuando a explicação. Draco. A voz de Pansy estava estranhamente suave e ela não levantou o rosto das anotações. Preste atenção. Depois de um momento de surpresa, Draco tirou a mão do braço de Potter e continuou a anotar. Ele escorregou a perna para junto da do Grifinório por debaixo da mesa, enganchando seu calcanhar no dele, sem levantar o rosto para encontrar o olhar questionador do moreno. Isso não é um bom sinal, Potter sussurrou no pescoço de Draco. Os dois estavam tentando se manter alertas e acordados, esperando que ninguém entrasse naquela sala de aula desativada. Tinham encontrado lugar depois da aula de transfiguração para uma sessão frenética de amassos que resultou na letargia atual. Draco inclinou a cabeça contra a parede, todos seus impulsos pedindo para que ele simplesmente escorregasse para o chão com Potter, fechasse os olhos e se entregasse ao sono. Não vamos estar em condições para a aula de feitiços, ele disse, pegando a varinha e tentando lembrar o feitiço de limpeza. Nós não estaríamos em condições de qualquer jeito, 2 aulas é tempo demais. Eu não consigo me concentrar quando você está... Os olhos de Potter estavam fechados por vontade própria, enquanto Draco lançava o feitiço. Não durma, cutucou Potter com a varinha. Não vou dormir, só estou cansado. Nós precisamos pedir poção reanimadora para Pomfrey. Potter suspirou. E se ela disser que nós não deveríamos correr o risco de a poção reagir com ela? Potter, não tem como continuarmos nessas aulas desse jeito. Até perdemos o almoço. Eu não estava com fome mesmo. Nós vamos voltar para o quarto assim que a aula acabar. Achei que você fosse querer voltar para a torre. Eu quero, mas... Vamos dormir um pouco antes de ir para lá? Tudo bem. Draco lutou para manter os olhos abertos. Dormir um pouco era a sua ideia ideal de paraíso naquele momento. Na verdade, Potter começou. Draco estava prestes a se certificar que o outro não tinha dormido de pé quando ele voltou a falar. Eu acho... O Grifinório disse devagar. Acho que a gente deveria ir para Sonserina hoje à noite. Aquilo acordou o Draco. Você ficou louco? Você está afastado de lá há 1 mês. Potter observou, o rosto ainda enterrado no pescoço de Draco. E
E eu sei como seu status está caindo entre os Sonserines. Você está correndo o risco de perdê-lo. Draco inclinou a cabeça para trás e fechou os olhos. Sim, ele sabia daquilo. Tinha ficado longe por tempo demais. Não estava lá para manter seu lugar na hierarquia, fazer parte dos jogos de influência e agora se dar bem com Potter era a única maneira de sobreviver ao elo, mas a não ser que ele fizesse algo para contrabalancear esse fato, a nova melhorada relação com seu cônjuge iria afundá-lo entre os Sonserinos e, consequentemente, enfraquecer sua família ainda mais. Por que você se importa? Com o quê? Com o fato de eu perder status na Sonserina com a minha família, perder poder? Isso só pode ser boa coisa para o lado em que você deve acreditar. E lá estava o assunto sobre o qual eles não podiam conversar. Potter mordeu o lábio, se endireitando e se recusou a olhar para Draco. Houve um silêncio longo e pesado. Não vai me ajudar em nada se você ficar chateado porque seus colegas de casa estão te rebaixando, o Grifinório comentou bruscamente. E então olhou para o relógio. Nós temos que ir para a aula de feitiços. Potter jogou a mochila no ombro e puxou o Draco para longe da parede. O loiro pegou a sua mochila sem muita vontade e o seguiu para fora. Intervalo na Grifinória? Weasley perguntou algumas aulas depois, se misturando aos alunos que saíam da sala de aritmancia. Hã? Potter piscou, lutando contra a exaustão. Tem um intervalo de 2 aulas antes de astronomia. Vamos para o salão comunal? Oh, não, eu acho... Potter olhou para Draco. Acho que vamos para o nosso dormitório. Te vejo na aula de astronomia. Atrás dele, Theodore Nott deu um sorriso maldoso e se aproximou de Draco. Seu pervertido, disse baixo o suficiente para que apenas o loiro ouvisse. Escapando para transar 2 vezes num único dia, a pequena lua de mel convenceu Potter do seu charme e agora ele está querendo o tempo todo, é? Draco quase tropeçou quando foi invadido por uma onda de indignação completamente inesperada. Mordeu o lábio para se impedir de insultar Nott, optando pelo que ele esperava que fosse um tom casual. Nós só temos muitas lições atrasadas. Oh, ele ainda está resistindo? O sorriso de Nott aumentou. Malfoy, você tem ideia de quanto dinheiro está correndo na aposta de você ter deflorado Potter antes de voltar para as aulas? Blaise vai querer morrer. Nott. Ou talvez Draco apenas tenha deixado Potter exausto mais cedo, disse Millicent quando ela e Pence se juntaram aos dois. O grupo se aproximou mais quando um monte de garotos do primeiro ano se misturou a eles, correndo atrás de Madame Rouge. Não preciso perguntar qual foi sua aposta, então, Bustrow. Nott falou e Potter e seus amigos viraram para encará-los com curiosidade. Draco balançou a cabeça para Potter, indicando para ele se virar de novo e não prestar atenção nos Sonserinos. Ótimo, vamos ver quem ganhou então. Nott pegou a varinha e apontou para Potter. Virgo claro, disse e riu quando o rosto de Potter ficou iluminado por uma luz azul clara. O que você... Nott! Caramba! Potter e seus amigos disseram ao mesmo tempo. Eu te disse, Bustrow. Nott balançou a cabeça em uma simpatia debochada. Potter é teimoso. Harry avançou contra Nott e Draco o segurou e o forçou a ir para trás, encarando Nott. Nott, que merda é essa? É óbvio, vírgula, claro. Ele apontou a varinha para Draco antes que o loiro pudesse desviar, e Draco se sentiu estranho quando o mundo ao redor ficou meio manchado de vermelho. Azul bebê patético para os virgenzinhos e vermelho fogo para os homens de verdade. Os garotos do primeiro ano tinham acabado de passar por eles, mas não estavam se movendo, e todos os alunos do 7º ano observavam Draco, Potter e Nott.
Not, Pansy disse por entre os dentes. Você tem a delicadeza de uma joelhada no saco. E é o que você vai ganhar se não... Oh, você está certa. Não é justo fazer isso com os dois. E se eu... Not rapidamente acenou a varinha em um círculo e murmurou algumas palavras. A última delas sendo vírgula claro. Ele sorriu quando os rostos de vários alunos foram iluminados pelo feitiço entre exclamações de surpresa e raiva. Not! Cerca de 10 vozes diferentes esbravejaram e várias varinhas foram apontadas para ele. Finite incantatum, Not disse. Todo mundo respirou aliviado, lançando alguns olhares curiosos. Isso decide o status da aposta por hoje, não é mesmo? Draco respirou fundo, pronto para acabar com a raça de Not, e então sentiu a mão de Potter em seu ombro e o Grifinório o puxando para trás com urgência. Não faça nada, Potter sussurrou em sua orelha. Não faça nada, só vamos embora. Ele engoliu a seco, 1.000.000 de pensamentos e impulsos diferentes passando pela sua cabeça. Como Not ousava? Não era nada da conta dele. Qual era a importância de... que ele pensava que era para... E então as palavras de Potter de algumas horas atrás ecoaram em sua cabeça. E eu sei como seu status está caindo entre os Sonserinos. Você está correndo o risco de perdê-lo. Ele se afastou de Potter e encarou Not. Faça essa merda de novo, disse friamente, e eu lançarei alguns feitiços bem relevadores em você. Alguns fatos do terceiro ano que eu ainda não esqueci. Ele ameaçou e teve a satisfação de ver Not empalidecer um pouco. Afastou-se e começou a caminhar para longe, Potter o seguindo de perto. Malfoy? Potter disse com cuidado quando eles chegaram no andar do dormitório. O quê? Malfoy, não vale a pena. Cale a boca! Draco retrucou, quase trombando com o quadro de Sir Chandler. Hades! Ele grunhiu, e a porta foi aberta abruptamente. Eles entraram no dormitório e Draco jogou a mochila no chão. Malfoy se enxerga! Potter disse. Draco girou nos calcanhares. Não me mande me enxergar. Potter se afastou, levantando as mãos. Ele estava fazendo aquilo para constranger a mim, não a você, seu idiota. E jogando pela reação dos outros, ele não conseguiu muitos amigos espalhando feitiço daquele jeito. Eu achei que Bustrow iria explodir. Draco riu inesperadamente. A expressão de Millicent havia sido realmente impecável. Potter se aproximou. Malfoy, não vale a pena se chatear por causa dele. Isso não foi direcionado só pra você. Você não entende. Sim, eu sei. Ele também queria mostrar que você não é capaz nem de consumar seu maldito casamento. Mas, sinceramente, não acho que é disso que a maioria das pessoas vai lembrar depois do que ele fez. Draco se jogou em uma poltrona e deixou a cabeça no assento, mais calmo. Potter deixou a mochila no chão e sentou em uma cadeira próxima. Você ainda acha que nós devemos ir para Sonserina hoje à noite? Draco perguntou de modo seco. Sim. Ele encarou o Grifinório incrédulo. Gostou da ideia de andar com um rosto azul o tempo todo, é? Potter deu de ombros. Estou ficando imune às brincadeiras dos Sonserinos por alguma razão, e mandei o que disse antes. Mas até depois do que Not fez, e você sabe disso. Ele passou a mão pelos cabelos. Agora nós vamos ficar falando sobre casas e Theodore Not, ou vamos aproveitar a nossa privacidade? Porque, se for assim, é melhor a gente começar ou ficaremos imprestáveis para a aula de astronomia. Draco riu de novo, seu humor melhorando, e então Potter de repente estava em seu colo se inclinando para um beijo. Caramba, Potter! Ele conseguiu dizer meio ofegante entre os beijos. Você está cheio de sutileza e romance hoje, hein? Não tenho tempo para nenhum dos dois agora, Potter respondeu, começando a desabotoar a cabeça. Potter respondeu, começando a desabotoar a camisa de Draco. O Sonserino decidiu que ele tinha razão e resolveu ajudá-lo.
Você? Você vai para Sonserina? Weasley repetiu as palavras de Potter durante o jantar, como se não conseguisse acreditar. Sim, Potter disse, indiferente. Nós provavelmente voltaremos daqui a alguns dias, mas é justo. Ele ficou afastado da Sonserina há bastante tempo. Ele não pareceu se importar com isso antes, e estou surpreso que ele queira ir, ainda mais depois do que aconteceu com Nott hoje. Draco se inclinou de modo que pudesse ver Weasley, que estava sentado ao lado de Potter. Weasley, eu estou lendo na mesa do jantar porque nenhum de vocês tem algo remotamente interessante a dizer, mas não lancei o feitiço de silêncio. Weasley se assustou e franziu a testa para Harry. Você sabia? Do que? Potter perguntou meio irritado. Que ele não tinha lançado o feitiço? Eu não sou o dono dele, Ron. Ele murmurou empurrando a comida no prato. E ele só está sendo educado te deixando saber que está ouvindo o que você diz. Deveria agradecê-lo por avisar. Ele colocou o garfo de lado e esfregou os olhos. Weasley levantou as sobrancelhas e trocou um olhar com Granger, sentada na frente dos dois, antes de limpar a garganta e visivelmente confuso dizer: Obrigado, Malfoy. Harry? Disse Granger. Você está bem? Hã? Sim, estou bem. Granger olhou para Potter e Draco. Você não comeu muito, ela hesitou. Nenhum de vocês e parecem estar bem cansados. Dia longo, disse Potter secamente. E vai ficar mais longo ainda, nós estamos bem atrasados com as lições. Ele começou a levantar. Draco esfaqueou seu bife intocado mais algumas vezes, fechou o livro e ficou de pé também. Você quer revisar a lição de aritmancia? Ela começou. Amanhã, Hermione. Potter retrucou, cansado, e então percebeu que havia sido rude. Amanhã, está bem? Repetiu em um tom mais educado. Tudo bem. Granger desistiu, os observando enquanto eles se afastavam. Ela é sempre tão maternal desse jeito? Draco murmurou. Sim, Potter respondeu. Olha que sorte, agora ela está agindo assim com você também. Eu não preciso que uma sangue ruim. Draco começou a dizer, então revirou os olhos com o olhar magoado de Potter. Oh, me desculpe. Que uma trouxa metida e sabe tudo fique se intrometendo na minha vida. Obrigado. É a maneira dela de mostrar afeição. Draco fez uma careta. Você está certo, nós precisamos mesmo ir para Sonserina. Se Hermione Granger está começando a gostar de mim, que perturbador. Draco! Oh meu Deus, Draco! Percy gritou quando ele e Potter entraram no salão comunal da Sonserina. Todas as conversas pararam quando ela atravessou o cômodo e parou em frente a ele, gritando: Maldito elo! Eu me penduraria no seu pescoço por 1 hora se não tivesse medo de acabar tendo que te levar para o hospital cheio de queimaduras. Draco começou a rir. Melhor não, acho que a Madame Pomfrey já está me vendo o suficiente nesses dias. Ele disse e o salão comunal retomou a vida. Risadas e conversas por todos os lados. Draco foi cercado por um monte de sonserinos que o acolheram de volta e aceitou as boas-vindas graciosamente, fazendo questão de notar quem não havia se aproximado e deixando-os saber que os havia notado. Poucos, como Theodore Nott, apenas lhe devolveram o olhar. Ficou satisfeito em notar que a maioria abriu sorrisos e se aproximou dele. Olha, certo, estou feliz de estar de volta, mas tenho que guardar minhas coisas, ele disse depois de alguns minutos e se virou para Potter, a quem ninguém tinha cumprimentado. Venha, apontou com a cabeça para os dormitórios, e Potter o seguiu em silêncio. Bem diferente da Grifinória, não é mesmo? Ele murmurou para Potter quando eles chegaram no dormitório. Não esperava que fosse igual. Ótimo! Ele colocou as coisas dentro do malão no pé da cama e se endireitou. Pronto para voltar para lá? Sim, sem problemas, Potter disse e pegou sua varinha e o livro de astronomia. Draco? Percy chamou. Conseguimos cerveja amanteigada.
Estou indo, Draco respondeu e se juntou aos amigos, ocupando um sofá perto da lareira e abrindo espaço para Potter do seu lado. Potter acenou com a cabeça para as poucas pessoas que se deram o trabalho de olhar para ele. Se ajeitou no canto do sofá e lançou um feitiço de silêncio ao redor de si mesmo. Então, por que Potter não está choramingando por estar longe dos amiguinhos? Blaise disse, olhando para Potter com desprezo. Não sei e não me importo. Draco deu de ombros e mudou de assunto, se adequando ao ritmo do seu salão comunal muito mais rápido do que suspeitara. Que alívio estar entre seu tipo de gente de novo. Não que os Grifinórios tivessem sido tão ruins, mas não era a mesma coisa. Apenas ver os Sonserinos nas aulas e no grande salão por tanto tempo, ele não tinha percebido o quanto sentia falta deles. Aquilo era maravilhoso e tão divertido, entrar nos jogos deles, perceber quem estava fazendo o quê, quem queria ou precisava do quê, competir por poder e status. E também meio assustador notar o quanto ele estava desatualizado. Por exemplo, quando Queenie e Nott tinham virado um casal? E desde quando Crabbe e Goyle estavam seguindo Millicent? Aqueles dois eram imprestáveis mesmo. Seguir Millicent Bulstrode. Sim, ela tinha uma personalidade forte, só que também possuía a elegância, a discrição e a habilidade política de um martelo. Parecia que, sem a liderança de Draco, Crabbe e Goyle estavam completamente perdidos. O Chapéu Seletor não estava brincando sobre a coragem dos Grifinórios, estava? Blaise comentou algumas horas depois, dando uma cotovelada em Millicent. Draco olhou para Potter quando Blaise completou. Corajoso, mas extremamente estúpido. Draco mordeu o lábio dividido entre várias sensações. Riso, alarme, exasperação e uma estranha afeição, por falta de palavra melhor. Porque Potter estava dormindo, no meio do salão comunal da Sonserina, cercado por mais de 70 estudantes hostis, a maioria dos quais o odiava por princípio sonserino e muitos dos quais o odiava por preferência pessoal ou necessidade política. Ele estava lá, profundamente adormecido, ainda encolhido no canto do sofá, o livro de astronomia caindo do seu colo. Por Merlin, Potter, Draco resmungou e balançou a cabeça, decidindo que uma condescendência bem-humorada era provavelmente a melhor reação em público. Colocou o livro de Potter de lado, marcando a página que ele tinha parado e decidiu deixar o outro de óculos mesmo. Ele não é muito esperto, hein? Nott disse. Quer dizer, dormir? Aqui? Nós poderíamos fazer qualquer coisa com ele. Abre espaço, Malfoy. Ele não é tão idiota assim. Draco disse calmamente, lançando um sorriso frio para Nott. Potter sabe que eu não deixaria nada acontecer com ele. Nunca subestime seu inimigo, Nott. Houve um silêncio carregado. Nott tem uma certa tendência a fazer isso, Pense sorriu maliciosamente. É de família, ouvi dizer. Draco suprimiu o impulso de levantar as sobrancelhas. Era prática comum entre os Sonserinos usar tudo o que sabiam um contra o outro. E essa não era a primeira vez que Pense usava as infelizes circunstâncias familiares de Nott para perturbá-lo. Mas Pense não tinha ideia de como era doloroso ser lembrado que seu pai estava em Azkaban. Draco agradeceu aos céus que seu pai não estava mais lá e que Pense estava ao seu lado. Ele se virou para encarar Nott, que tinha corado e agora estava pálido de fúria. Você está bem, Nott? Disse ele inocentemente. Ótimo, Nott resmungou. Eu estou dizendo, Brian é pior do que Weasley quando começou como goleiro. É inacreditável. Disse Blaise em voz alta, aparentemente retomando a conversa que estava tendo com Millicent, que aproveitou a deixa. Sim, mas o resto do time da Corvinal não é tão ruim, disse ela. Vamos precisar de sorte para vencê-los. O apanhador deles é muito melhor que o nosso. Seus lábios se retorceram em desgosto. Nós estamos perdidos sem você este ano, Draco. Draco franziu a testa, incerto de como aceitar o comentário. Por um lado, a frase apontava que ele era um excelente apanhador e faria falta para o time.
Por outro, lembrava a todos que ele não poderia jogar e por quê. Mas quando a razão de que ele não poder jogar estava dormindo bem ao seu lado, não dava para os outros esquecerem dos fatos. E Millicent não era maldosa o suficiente para fazer elogios com outras intenções. Sim, obrigado, não me lembre. Vocês deveriam fazer mais daqueles jogos de apanhadores, Pansy disse. Eles ficaram muito populares. Deixaram os Grifinórios mortos de raiva por ver que, sem o resto do time por trás, você é mais do que páreo para o precioso pequeno Potter. Nós conseguimos status graças a você. Por que vocês passaram para os jogos de 5 sets? Blaise perguntou. Vocês estavam fazendo sets de 7 no sábado. Lição de casa demais, Draco respondeu. Estou tão atrasado que não quero nem pensar. Aliás, ele olhou para o relógio aliviado por ver que já era decentemente tarde. Vou acordar o belo adormecido aqui e ir estudar. Eu sei. Ele levantou a mão quando alguns de seus amigos protestaram. Mas fiquei afastado por 4 dias. Chacoalhou Potter pelos ombros. Potter. Que? Potter se espreguiçou meio desorientado. Confiante você, hein? Draco disse. Seus amigos riram. Levanta, estou indo para o dormitório estudar. Ele projetou calma em Potter, ainda o segurando pelo ombro, esperando que ele não agisse de modo lesado demais. Certo. Potter sentou meio corado e começou a procurar pelo livro de astronomia. Está comigo. Vamos. Draco fez um aceno de boa noite para os amigos e começou a caminhar para o dormitório. Malfoy, Potter disse. Você está bem? Sim, por quê? Você está cansado, quer dizer, você sabe, pelo elo. O banheiro é por aqui, Draco interrompeu e o obrigou a segui-lo. Ele se inclinou para perto quando os dois pegaram suas escovas de dente e começaram a se arrumar para a cama. Estou exausto, mas estamos nas masmorras. Será que você pode tentar lembrar disso? Ele sussurrou. Os olhos de Potter se arregalaram um pouco e concordou com a cabeça. Certo, desculpe, eu esqueci. Não esqueça. Me desculpe, está bem? Eu acabei de acordar. Draco esfregou os olhos, sentindo a energia que estava usando para se manter atento junto aos colegas de classe se exaurir. Malfoy, desista de estudar agora, você vai acabar dormindo. Eu não iria estudar de qualquer modo, seu idiota. Só disse aquilo para poder ir embora. Vamos. Eles entraram no dormitório masculino e se jogaram na cama, puxando as cortinas e lançando feitiços de privacidade nelas. Draco fechou os olhos, meio perturbado ao perceber como se sentia exausto. Malfoy, o quê? Eu acho que isso é um não. Para que pergunta? Se você quer, você sabe, você só pode estar brincando. Eu dormi um pouco, disse Potter, se desculpando. Eu não. Eu sei. Draco suspirou quando percebeu que uma parte do seu corpo não tinha recebido o recado de quão exausto ele estava. Sabe, é uma coisa ótima que você não tenha casado com uma garota. Ele murmurou, se virando para o lado de Potter. Se você quer, você sabe. Isso foi extremamente romântico. É você que vive fazendo brincadeiras sobre casamentos serem românticos. Talvez você tenha me corrompido. Disse, falhando em suprimir um bocejo. E talvez você tenha me corrompido, porque nesse exato momento eu gostaria muito de sentir sua mão dentro da minha calça. E não me importo de ter que te agradar para conseguir isso. Draco deu um sorriso, pegou sua varinha e murmurou alguns feitiços nas cortinas. O que você está fazendo? Você não acha que eu vou confiar nos feitiços de privacidade comuns, não é? Agora, sobre a minha mão, nas suas calças. Ele bocejou. Tire minhas roupas que eu te recompenso. Certo. O Potter rapidamente se livrou das roupas de Draco e das suas. Tão sensual quanto alguém que se despe para um exame médico. E imediatamente começou a beijar e acariciar Draco.
Encantador, Draco afirmou enquanto eles investiam um contra o outro. Não dá para entender como você ainda fica azul com aquele maldito feitiço. Ele inclinou a cabeça para trás. Não. Não que eu esteja reclamando, se você quer saber, não mesmo. Só que você não parecia tão eficiente durante nossa suspensão. Potter riu alto. E então uma luz laranja e um grito abafado fizeram os dois pularem de susto. Mas que diabos? Draco riu. É bom estar em casa de novo. O que foi isso? Quem será que vai estar com as palavras voyeur porva na testa amanhã? Foi essa pessoa que tentou desfazer nos feitiços de privacidade. Potter o olhou surpreso. Como é que você vive com essas pessoas? Eles te mantêm atento. Draco deu de ombros e puxou Potter para perto de novo. Potter, eu não quero falar sobre eles agora. Não? Nem eu. Potter disse afobado, e eles retomaram suas atividades anteriores e terminaram rapidamente. Draco sentiu a agora familiar onda de letargia e estava prestes a se entregar a ela quando Potter limpou a garganta. O que foi agora? Nada. Potter ficou quieto por alguns instantes e então disse: Te incomoda que a gente ainda... Você sabe que eu ainda fiquei azul com o feitiço? Nesse exato momento, não. Draco bocejou. Ele rolou na cama e abraçou Potter, correndo a mão pelo seu cabelo bagunçado. Sério, Potter? A gente não pode falar sobre isso amanhã? Sim, Potter respondeu e acomodou o rosto sobre o ombro de Draco. Boa noite, Potter, Draco disse, e se entregou à escuridão.